Bem-vindos a mais um episódio do podcast da UMP de Viçosa. Hoje a gente vai falar sobre sofrimento. Eu acho que é um tema bem interessante para a gente conversar agora, no contexto que a gente está vivendo, em meio a uma pandemia mundial, onde tem várias pessoas que estão passando por momentos muito delicados. Então eu acho que vai ser uma conversa bem interessante nessa nossa situação. Meu nome é Isabela da Mata e nesse episódio nós temos a participação de mais 3 pessoas. A Malu. Oi, gente. O Aleph. Olá, Isabela. E aí, galera? É um prazer estar aqui com vocês. E o Felipe. Oi, Isabela, Malu e Aleph. Oi, galera que tá escutando. Eu acho que seria legal, antes da gente começar, se vocês explicassem um pouquinho o que vocês leram, o que vocês estudaram sobre sofrimento, pra gente poder iniciar nosso bate-papo. Bem, eu li O Problema do Sofrimento, do C.S. Lewis. Ele basicamente vai falar pra gente sobre a origem do sofrimento, vai falar sobre a maldade humana, o sofrimento humano, a bondade de Deus e o céu também. Há um tempo atrás eu estava estudando o livro de Jó e isso me levou a ler o livro do Heavy, Para Melhor Enfrentar o Sofrimento, que fala sobre as características que Jó tinha que fez com que ele pudesse suportar o sofrimento que ele passou. O livro que eu li foi O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot, e ele é como se fosse um guia prático para todo cristão de como reagir ao sofrimento, né? Se nós cremos em um Deus, tendo em vista que nosso relacionamento com Deus precisa ser desenvolvido também nos momentos de sofrimento. É legal que uma das coisas que é como se fosse um dos pontos-chave do livro é que há propósito amoroso no sofrimento, tendo em vista que o nosso Deus tem propósito em toda a nossa vida, né? E que o amor ele vai estar indissociavelmente ligado ao sofrimento. Então, nós como crentes, a gente pode ter certeza de que a gente não vai estar livre do sofrimento, pelo contrário, mas que nós passaremos por sofrimento e o nosso consolo, a nossa alegria é que a gente tem um Deus conosco, né? Malu, a autora do livro que você leu fala da relação entre amor e sofrimento, né? Mas a gente lendo, a gente ouvindo isso, não parece que tem uma contradição entre sofrimento e amor? Ah, é engraçado, porque ela mesma explica isso, né? Que parece uma contradição, mas essa contradição ela vai se harmonizar na cruz. Na cruz que vai ter essa harmonia entre o amor e o sofrimento por causa do sacrifício, né? Por causa da oferta. E ela traz a cruz como se fosse um símbolo do princípio da troca. Na cruz a morte vira vida, a tristeza vira alegria, o nosso pecado vira justiça. Então tem essa transformação que um Deus Todo-Poderoso realiza por meio da cruz. Eu acho que quando a gente olha para o amor de Deus e o sofrimento, a gente cai nessa problemática porque a gente entende o amor de Deus de uma forma muito simplista. Quando a gente olha para o amor de Deus, na maioria das vezes a gente está falando sobre a bondade de Deus. E é claro, existe bondade no amor de Deus, mas o amor de Deus é muito mais do que a mera bondade. Existem outros aspectos que devem ser levados em conta. Quando você separa a bondade dos outros aspectos, é aí que a gente cai nessa possível contradição de amor e bondade, de amor e sofrimento, ou bondade e sofrimento. Quando a gente pensa em Deus ser amoroso, ou Deus ser bondoso, a gente não está pensando em Deus deixar que suas criaturas sejam felizes a qualquer custo. Na verdade, a gente não pode chamar isso de bondade, mas o amor é exigente e ele quer aperfeiçoar o ser amado. E no estado que a gente se encontra depois da queda, aí a gente consegue entender por que existe sofrimento, mesmo Deus sendo amoroso. Legal, Aleph, é que a Elizabeth fala aqui no livro, né, que a vontade de Deus é o amor de Deus. Andar no amor de Deus, viver no amor de Deus, é viver de acordo com a vontade dele. E ela coloca a nossa relação com Deus, baseado nisso, como uma relação de confiança. Você confia em alguém que te ama e por isso você pode aceitar a vontade dele. E é por isso que você se submete, que você confia e você aceita aquilo que ele tem pra gente, né? No caso, pra você. E é isso. Malu, eu acho muito legal isso que Elizabeth Elliot fala no livro dela, da figura da cruz, né? Além dela harmonizar o sofrimento e o amor, ela também é fonte de várias transformações, e eu acho isso muito bonito.
Eu acho que pra gente dar uma contextualizada no nosso bate-papo, seria legal se a gente falasse da origem do sofrimento, né? Eu acho, Aleph, que o Lewis tem uma abordagem muito legal sobre esse assunto. Você pode falar um pouquinho pra gente? É um dos principais pontos no livro do Lewis, é a questão da origem do sofrimento. Eu acho que, enquanto cristãos, o nosso dever é olhar para as Escrituras e ver o que ela diz sobre o problema, né? O que ela diz sobre a questão. E Gênesis tem muito a falar sobre esse assunto. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis narra o relato da criação, né? Então Deus cria todas as coisas, cria os animais, as plantas, enfim. E dentre as criaturas, ele cria um ser especial, alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Ele cria o homem com a capacidade de amar, de ter todas as virtudes que vêm de Deus. Então o poder desce de Deus ao homem, e o homem responde a isso com amor e obediência perfeita. E o homem tem essa capacidade de ter consciência de si mesmo. Ele tem essa percepção de Deus como Criador e do eu. Só que com essa percepção vem a terrível alternativa de escolher entre Deus e si mesmo. E no 3º capítulo de Gênesis, então o autor narra o que acontece. Essa escolha é feita, mas ela é feita de uma forma muito errada. Adão escolhe se colocar no centro da existência e do conhecimento. Ele escolhe a si mesmo. Ele escolhe se afastar do Criador, virar as costas para o Criador. Ele escolhe sair da fonte do seu ser. Ele chama até de abuso do livre-arbítrio, né? Exatamente. Então, tudo aquilo que vinha de Deus, agora não vem mais para Adão, né? Ele experimentava a bondade, a paz e a alegria de Deus. Mas ao se afastar de Deus, ele se rompe com Deus. E agora tudo isso que era bom não é mais possível. Ele se rompe com Deus, se rompe com a criação e se rompe consigo mesmo. Então ele agora é alguém fragmentado. As coisas boas e belas não estão mais presentes. E o que resta a Adão agora é só dor e sofrimento. O ódio, a avareza, a competição e assim por diante. Paulo fala isso em Romanos 1, né? Ele lista diversos aspectos do estado da raça humana e é um estado miserável. E é claro, com todo esse aspecto ruim, a gente usa isso para ferir outras pessoas. Então a origem do sofrimento é essa. Um dos sermões do Spurgeon, que ele fala sobre sofrimento, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele fala por que Deus permite o sofrimento, por que existe o sofrimento na Terra para aqueles que não são salvos. E aí a conclusão que ele chega é que o sofrimento, tipo assim, esse sofrimento que eles têm aqui, os que não são salvos, são tudo de bom que eles vão ter na vida. Porque depois que eles morrerem e forem para o inferno, tipo assim, o sofrimento do inferno é infinitamente maior do que esse sofrimento que está aqui. Então não é uma permissão de Deus, é uma dádiva de Deus a vida que eles têm aqui, entendeu? Spurgeon olha o sofrimento com esses olhos. A Elizabeth, ela propõe no livro que o sofrimento ele é afirmado como um mistério. Ele existe, ele não é explicado. E da mesma forma que outras coisas, né, que são bases na fé cristã, como redenção, trindade e criação, são coisas que são afirmadas, são mistérios para nós. Mas a verdade é que o sofrimento ele é o cerne do cristianismo. Não tem como pensar em cristianismo se a gente não pensar no sofrimento. E é por isso que a gente precisa entender que sim, ele existe e a gente precisa aceitar e lidar bem com isso. Agora, uma coisa que é legal também a gente entender é a definição do sofrimento. E a Elizabeth, ela apresenta uma definição muito ampla, que faz com que qualquer pessoa possa se associar a esse tema e a esse debate muito facilmente. Que ela fala, o sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Então, isso possibilita com que esse diálogo fique ainda mais amplo, que outras pessoas consigam entender que pode reagir bem ou não a essas coisas, né? Mas é muito importante a gente falar da queda quando a gente trata do sofrimento, porque com isso a gente lembra da nossa participação, né? Da nossa culpa na história da origem do sofrimento. E com essa rebeldia, esse afastamento de Deus que o Aleph falou,
Eu acho que a gente tende a olhar o sofrimento de um jeito muito egocêntrico, de uma maneira muito vitimista, né? A gente assumir essa posição de vítima. Eu acho que, além disso também, a gente tende a olhar o sofrimento de uma maneira muito negativa. Mas vocês acham que o sofrimento pode trazer alguma coisa de positivo pra gente? Eu acho que sim. O sofrimento pode trazer coisas positivas sim para a vida de um cristão. Eu consigo pensar aqui em pelo menos 4 coisas. A primeira é que isso traz a gente para mais perto de Deus. Quando que você acha que você ora mais? Logo depois de um churrasco ou quando você precisa ir bem numa prova? Tudo que promove a nossa santificação ou aumenta a nossa espiritualidade é bom pra gente. Outra coisa é pra gente ser exemplo aos outros. A gente provavelmente nunca teria ouvido falar de Jó se ele não tivesse perdido tudo. Ele seria apenas outro rico qualquer. Deus faz com que a gente aprenda com a dor dos outros sem passar pelo mesmo sofrimento que eles passaram. Também o sofrimento faz com que a gente seja mais parecido com Jesus. Uma escultura que foi muito detalhada, foi muito mais lapidada do que as outras. Talvez Deus esteja moldando a gente para o bem com isso. E por último, foi Deus que fez o sofrimento, e louvado seja o nome dele. Eu acho legal pensar nisso, e pensando no primeiro ponto que o Felipe falou, sobre o sofrimento nos aproximar de Deus, C.S. Lewis fala que o sofrimento é o megafone que Deus usa para falar com um homem surdo. Eu acho isso fantástico, né? Todos nós sofremos desde a nossa infância e vamos sofrer até a nossa morte. Então, todos os dias o sofrimento está ecoando nas nossas mentes, dizendo, olha, algo está acontecendo e está muito errado. O universo não está bem. Então, eu acho que o sofrimento nos volta para Deus, né? Nos indica que a nossa vida está errada, né? Nós precisamos de uma correção. E Deus providencia essa correção, né? A redenção que é Cristo Jesus. Bem lembrado dessa frase do Lewis, viu, Aleph? Ela é muito boa mesmo. A Elizabeth cita ele nas duas coisas que você falou. Uma coisa que é legal a gente pensar é que nisso da gente se relacionar mais com Deus no sofrimento, a Elizabeth Elliot, ela diz que o sofrimento é um meio insubstituível. E aí, a finalidade dele é pra gente conhecer melhor a Deus, né? E uma das coisas que a gente pode ter certeza é que a gente tem um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer diante dos nossos sofrimentos, das nossas fraquezas, porque ele já passou por essas coisas, né? Então, isso tudo é benéfico para nós, porque nós podemos nos achegar a ele de forma mais humilde. Uma coisa muito interessante que a Elizabeth traz no livro também é o poder de Deus, quando ele resolve transformar o sofrimento, isso vai dar um aspecto de glória para ele. Então, baseado até inclusive no princípio da cruz, né, que é o princípio da troca, e que morte vira vida, essas coisas, tudo isso vem de uma forma gloriosa para a gente. E ela fala uma coisa que é muito interessante e que combina muito com o que a gente já falou aqui, que é, você gostaria de ler a história de José sem todas as suas provas e tribulações, sem ele ser lançado na cisterna? O que você saberia acerca de Sadraque, Mesaque e Abednego se eles jamais tivessem sido lançados na fornalha ardente? Então, isso é uma forma da gente entender que o sofrimento, ele sim faz parte da nossa vida e que sim, o sofrimento ele vem para cumprir com um propósito, né? E a gente não deve menosprezar as fases de sofrimento da nossa vida. É muito bonito a gente ler e ouvir essas histórias da Bíblia, né? Como a de Jó, a de José que vocês citaram, que retratam situações de sofrimento, mas que no final se tornam histórias gloriosas, né? Que exaltam o nome de Deus. Isso é muito legal pra gente pensar. Uma outra pergunta comum, uma outra dúvida frequente que a gente tem, além da origem do sofrimento, é o porquê de Deus permitir o mal. Quando a gente olha para a igreja perseguida, para os cristãos perseguidos, é meio complicado a gente não pensar numa coisa assim. Eu acho que o estudo que você fez, Felipe, ele trata dessa questão de um jeito bem legal. Sim. Uma pergunta que é muito comum, né? Como que Deus está com as pessoas que estão sofrendo muito? Como que Deus está com a igreja perseguida? Muitas vezes a gente pergunta o que Deus, que prometeu que proteger a gente, está fazendo contra esse mal. O Salmo 73 é um excelente desabafo de tudo isso. O salmista ali, ele sente inveja do mal. Ele vê o sofrimento e ele vê Deus. E ele sente inveja de como o mal prospera. E essa inveja que a gente vê nele gera exatamente essa pergunta. Por que Deus permite que o mal tenha sucesso enquanto a gente que é crente sofre?
Nos versículos de 1 a 12 desse Salmo 73, ele discorre sobre várias coisas que parecem injustas na sociedade dele. Ele fala de vários males. Salomão faz a mesma pergunta em Eclesiastes 7:15 e depois no capítulo 8, versículo 14. No início do capítulo 9, ele afirma ter entendido uma possível resposta para esse problema. Ele fala que a morte traz igualdade, tanto para os ímpios quanto para os justos. E não tem como escapar dela. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele aborda esse tema da morte com outros olhos. No versículo 19 ele fala assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele está enfatizando que a morte não é o fim, e que a promessa que Jesus fez sobre a vida eterna é algo que só os justos podem esperar a mais do que os ímpios, quando a morte vier. E Paulo zomba da morte no final do capítulo, porque ele sabe que não é o fim da jornada para os justos. A gente tem que aprender a não ser tentado pelo mal, porque ele sempre parece ser a forma mais fácil e que dá mais recompensas. Mas todas essas recompensas duram pouco. No Sermão do Monte, em Mateus 6, nos versículos 19, 20 e 21, Jesus mostra que o nosso foco tem que ser as recompensas celestiais, e não em nada que a gente possa conseguir aqui na Terra. Salomão realmente foi sábio e descobriu que depois de morto, o justo teria seu tesouro no céu. Lá, a traça não corrói e a ferrugem não destrói. Mas o ímpio sempre teve tudo o que ele quis aqui na Terra, e ele será lançado no fogo do inferno para sempre. Eu acho que realmente manter o foco nas recompensas celestiais e nos afastar do caminho aparentemente fácil do mal é uma tarefa muito difícil, mas que é essencial para nós que somos cristãos, né? Já que a nossa cosmovisão é uma cosmovisão completamente cristã e o nosso jeito de agir, o nosso jeito de viver tem que estar completamente voltados para o que a Bíblia diz e para a figura de Jesus Cristo, como ele agiu, deve ser como a gente tem que agir também. Então, a gente vive de um jeito muito diferente das pessoas que não são cristãs. E tem que ser diferente mesmo. Mas existe algum jeito que nós, cristãos, devemos responder ao sofrimento? O que vocês acham? Certamente a resposta é sim. E uma coisa que é muito legal que a Elizabeth traz é que para a gente responder diferente ao sofrimento, é necessário que a gente se apegue a algumas verdades. E verdades como que o nosso Deus é imutável, as promessas dele são eternas, serão cumpridas, ele é um Deus fiel e é um Deus que se importa conosco. Então, o propósito amoroso de Deus, ele continua guiando a gente por toda a nossa vida. E isso leva a gente a ter uma resposta que eu acho até desafiadora, que é uma resposta de gratidão. Você pode aceitar o sofrimento, você pode agradecer pelo sofrimento e você pode ofertar o sofrimento como sacrifício a Deus. E ofertar também a si mesma, né? E esses são 4 coisinhas que ela fala num roteirinho, assim, que a gente deve fazer. Na verdade, ela fez isso para ela mesma e ela compartilha no livro, que ela diz pra gente identificar o sofrimento e então aceitar, agradecer e oferecer em sacrifício, né? E é o passo a passo bem prático que a gente pode levar para nossa vida. E eu acho que o mais desafiador realmente é agradecer pelo sofrimento. Eu acho que a gente deve lembrar que o sofrimento faz parte da redenção. Embora o sofrimento não redime nada, ele faz parte. Porque somos chamados a abrir mão das nossas vontades, né? Nós somos chamados a nos arrepender de tudo aquilo que fazemos, de tudo aquilo que somos. Mas abrir mão dessa vontade que por tanto tempo reivindicamos como nossa é um processo penoso, é um processo doloroso. Então a gente entende por que o sofrimento faz parte da redenção. Além disso, Paulo nos lembra que a tribulação e o sofrimento é o ponto inicial de onde a esperança habita na gente. Em Romanos 5, Paulo vai falar que, a partir do versículo 3, ele fala o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo
que nos foi outorgado. Ou seja, a tribulação e o sofrimento é o ponto de partida, né? É através do sofrimento, da tribulação, que Deus se revela a gente. E onde a gente pode ter esperança, né? Da eternidade e da eterna comunhão com Deus. Então a gente deve, assim como Paulo diz, nos gloriar diante da tribulação, né? É assim que a gente deve responder ao sofrimento. E entender também, assim como Paulo entendeu, que a graça de Deus nos basta. É verdade, Aleph. É legal que dá pra gente pensar em diversas formas, né? A gente já falou sobre a gratidão, a gente já falou sobre se alegrar. Isso tem a ver também com manter em foco as promessas que nos leva a ter esperança, também sobre contentamento, né? Mas uma coisa que é muito interessante, e que a Elizabeth falou aqui no livro, que foi uma das coisas que mais mexeu comigo, foi não fazer dos seus problemas a sua profissão. E aí, quando ela fala isso, me leva a entender que a gente não deve pegar e assumir o nosso sofrimento como a nossa ocupação, arrastar aquilo, viver para aquilo e ficar preso no sofrimento. E aí, ela dá uma dica, como eu disse, o livro tem algumas partes bem práticas, né? Ela dá uma dica, faça a próxima coisa. Não fica parado no seu sofrimento, vai fazer o que você precisa fazer. E isso é uma coisa, assim, ótima. E ela falou que ajudou ela muitas vezes na vida. A gente tem que lembrar que mesmo em meio ao sofrimento, o amor a Deus é o essencial. O amor a Deus é o centro do que é bom. O oposto é a gente se escolher como supremo. Egoísmo é a essência da queda. Em resumo, a gente se coloca no trono da nossa vida e esquece Deus. Isso gera sofrimento. Uma coisa que a gente precisa ter em mente quanto à nossa reação diante do sofrimento é que ela sim vai fazer toda a diferença, né? A nossa reação ela vai contar. Então é por isso que a gente deve prestar atenção na maneira como a gente tem reagido às coisas que têm despertado esse sofrimento em nós e ficar atentos para que a maneira como a gente for reagir seja uma maneira que glorifique a Deus e que, de fato, não o entristeça, né? A gente continue afirmando que Ele é o nosso Senhor diante das nossas reações. Legal demais, gente. Depois de tudo isso que a gente conversou, de tudo que a gente discutiu, vocês têm alguma recomendação para deixar para quem está ouvindo o nosso podcast? Bem, eu quero recomendar um livro do William Lane Craig, que é Apologética para as Questões Difíceis da Vida. E lá ele vai dedicar boa parte do livro sobre o problema do mal, mais especificamente o problema do sofrimento, mas como outras questões também, que a gente luta como conversar com aqueles que não são crentes, né? Como a questão do aborto, entre outras questões polêmicas. É um livro, sim, bastante amplo, mas que eu recomendo. Outros livros que eu recomendo também, vários outros livros do Lewis. Ele foi um apologeta muito importante do século passado, e vários de seus livros ele se dedica ao problema do mal, ao problema do sofrimento e por que a cosmovisão cristã faz sentido em um mundo decaído, em um mundo que a gente vê tanta dor. Eu tenho algumas recomendações a fazer. A primeira delas é enfatizar que vocês leiam esse livro O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot. É um livro, como eu disse, prático, mas é também um livro muito profundo. É um livro que é para mudar a sua ótica diante do sofrimento e também para fazer uma análise de como vai a sua fé, de como você tem reagido às coisas da vida, se Deus tem ocupado de fato o seu lugar de senhorio, né? De senhor da tua vida. Agora, além desse livro, ele é da editora Fiel. Tenho outros 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu acho que casam bastante com o tema que a gente está discutindo aqui. Um deles ele chama Contentamento, um estudo para mulheres de todas as idades, da Nancy Wilson, e é da editora Trinitas. É um livro excelente também. E por fim, um outro livro é O Lugar da Espera na Vida Cristã, da Vanessa Belmonte, da editora 371. São outros 2 livros que casam muito bem nesse assunto e que são muito bons. Eu li eles bem pertinho, então casou direitinho com a tese. Além de Jó, eu queria recomendar o resto da Bíblia também. Eu acho que é um livro que trata sobre sofrimento muito bem e que abrange muitos outros assuntos também. Boa, Felipe! A Elizabeth Elliot compartilha aqui no livro um trecho de um diário espiritual dela,
bem antigo e que eu acho que dá pra gente fazer ele agora em formato de oração. Eu vou ler um pedaço bem pequeno e ela fala assim, eu vou adaptar aqui. Senhor, não conheço teu plano para os anos por vir. Meu espírito acha em ti seu perfeito lar, suficiência. Senhor, todo o meu desejo agora está diante de ti. Guia-me, não importa para onde, não importa como, eu confio em ti. Amém. Amém. Malu, achei linda a oração da Elizabeth, eu acho que encaixa perfeitamente com o que a gente está falando. Para a gente encerrar o nosso podcast, eu queria ler um versículo que está em Romanos 8, que diz o seguinte: Eu penso que o que sofremos durante nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Esse texto é de Romanos 8:18 e eu acho que ele resume bem o que a gente conversou hoje. É um texto muito bonito. O nosso episódio vai ficando por aqui. E esse podcast foi uma iniciativa de reunir alguns livros que foram divulgados pelo Instagram da UMP na seção UMP Indica, onde foram postados vários conteúdos edificantes que vale a pena você conferir. E alguns deles estão, inclusive, na biblioteca da IPV. Gente, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.